Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mistérios dos Deuses e da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem intrigado a humanidade por séculos, um assunto que tem sido objeto de muitas interpretações, debates e até mesmo medo. Quem é o anticristo nas profecias bíblicas? A Bíblia, esse livro sagrado que tem sido a base da fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo, menciona uma figura enigmática conhecida como o anticristo. Mas quem é ele? Quais são as características e sinais que o identificam? E por que é importante para nós hoje entender isso? Vamos começar com a primeira menção do anticristo na Bíblia, em 1 João 2,18. Aqui o apóstolo João nos adverte sobre a vinda do anticristo, dizendo: aos em 34, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora em 34. Mas o que isso significa? Quem são esses 34 ou muitos anticristos em 34 que João menciona? E o que isso tem a ver com a em 34, última hora em 34? Agora vamos para 2 Tessalonicenses 2:3. Onde o apóstolo Paulo nos dá mais detalhes sobre o anticristo. Ele escreve, e 34, ninguém, de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição em 34. Aqui Paulo nos dá duas características importantes do anticristo. Ele é chamado de 34, homem do pecado, 34, e 34, filho da perdição, 34. Mas o que esses títulos realmente significam? E como eles nos ajudam a identificar o anticristo? Agora você pode estar se perguntando: por que isso é importante para mim? Por que eu deveria me preocupar com o anticristo? Bem, a resposta é simples. Entender o anticristo e as profecias a seu respeito nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos e o futuro que nos aguarda. Isso nos ajuda a estar preparados para os desafios que podem surgir e a tomar decisões informadas sobre nossa vida e nossa fé. Além disso, entender o anticristo também nos ajuda a entender melhor a natureza do mal e a maneira como ele opera no mundo. Isso nos ajuda a estar alertas e a resistir às tentações e enganos que podem nos afastar de Deus. Então, se você quer entender melhor o mundo, o futuro e a sua fé, continue assistindo. Vamos explorar juntos as profecias bíblicas sobre o anticristo, desvendar seus mistérios e descobrir o que eles significam para nós hoje. E lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é uma fonte de sabedoria e orientação que pode nos ajudar a navegar pelos desafios da vida. Então não importa o que você acredita ou onde você está na sua jornada de fé, há sempre algo novo e valioso a aprender com a palavra de Deus. Então, está pronto para embarcar nessa jornada de descoberta? Vamos! Lá, a figura do anticristo é uma das mais intrigantes e misteriosas dentro das profecias bíblicas. Este personagem, que surge em meio a um cenário de caos e desordem, é descrito como um líder carismático e poderoso, capaz de enganar até mesmo os eleitos. Mas quem é o anticristo nas profecias bíblicas? Quais são as características e sinais que o identificam? Vamos explorar juntos essas questões. A palavra anticristo aparece 5 vezes na Bíblia, todas elas nas cartas de João. No entanto, a figura do anticristo é mencionada em várias outras passagens, embora não seja chamada por esse nome. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, por exemplo, o apóstolo Paulo fala de um homem do pecado que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado. Este homem do pecado, diz Paulo, se assentará no templo de Deus proclamando-se Deus. Essa passagem nos dá uma das principais características do anticristo, a autodeificação. O anticristo não apenas se opõe a Deus, mas também se coloca no lugar de Deus. Ele busca ser adorado e reverenciado como se fosse o próprio Deus. Isso é uma blasfêmia, uma afronta direta ao Criador. Outra característica importante do anticristo é a apostasia. A apostasia é o abandono da fé, a rejeição deliberada da verdade de Deus. Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo adverte que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Anticristo será o líder dessa grande apostasia. Ele enganará muitos, levando-os a abandonar a fé em Deus e a seguir a ele. Além disso, o anticristo é descrito como um líder político e militar poderoso. Em Daniel 7:23-24, o profeta Daniel tem uma visão de um quarto reino que devorará toda a terra. Este reino será governado por um rei diferente dos
anteriores que subjugará 3 reis. Este rei é geralmente identificado como o Anticristo. O Anticristo também será um mestre da mentira e do engano. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo diz que a vinda do Anticristo será de acordo com a atividade de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios mentirosos e com todo o engano da injustiça para os que perecem. O Anticristo usará todos os meios ao seu alcance para enganar e seduzir as pessoas, levando-as a se afastar de Deus e a segui-lo. Por fim, o Anticristo será um perseguidor dos santos. Em Apocalipse 13, 7, João vê uma besta que recebeu autoridade para fazer guerra aos santos e vencê-los. Esta besta é geralmente identificada como o Anticristo. Ele perseguirá e matará aqueles que se recusarem a adorá-lo e a seguir seus ensinamentos. Em resumo, o Anticristo é uma figura poderosa e carismática, que se opõe a Deus e se coloca no lugar de Deus. Ele liderará uma grande apostasia, enganando muitos e levando-os a abandonar a fé. Ele será um líder político e militar poderoso, um mestre da mentira e do engano e um perseguidor dos santos. Essas são as principais características e sinais que identificam o Anticristo nas profecias bíblicas. O Anticristo, uma figura que desperta curiosidade e temor, é mencionado em diversas passagens bíblicas, principalmente no livro de Apocalipse. Este personagem, que desempenha um papel crucial no fim dos tempos, é descrito com características e sinais específicos que o identificam. Vamos explorar essas passagens e entender melhor quem é o Anticristo nas profecias bíblicas. A primeira menção ao Anticristo na Bíblia é encontrada nas Epístolas de João. O apóstolo João usa o termo Anticristo para se referir a qualquer pessoa que negue a vinda de Jesus Cristo em carne. No entanto, a figura do Anticristo, como a conhecemos hoje, é mais detalhadamente descrita no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 13, o Anticristo é retratado como uma besta que surge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, cada uma com um nome blasfemo. Este é um dos sinais que identificam o Anticristo, a blasfêmia contra Deus. Ele é descrito como tendo grande poder e autoridade, concedidos pelo dragão, que é identificado como Satanás. A influência global do Anticristo é enfatizada em Apocalipse 13, 7, onde é dito que ele foi dado poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Este poder global é um dos sinais que identificam o Anticristo e destaca a sua influência e controle sobre o mundo durante a grande tribulação. Outro sinal importante do Anticristo é a imposição da marca da besta. Em Apocalipse 13, 16, 17 é dito que ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender a não ser aquele que tenha a marca. Esta marca é um sinal de lealdade ao Anticristo e uma rejeição a Deus. A perseguição aos cristãos é outra característica marcante do Anticristo. Em Apocalipse 13, 7 é dito que ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Esta perseguição intensa aos seguidores de Cristo é um dos sinais que identificam o Anticristo e destaca a sua hostilidade contra Deus e o seu povo. A figura do Anticristo é, portanto, uma figura de grande poder e influência que se opõe a Deus e persegue os seus seguidores. Ele é identificado por sinais específicos como a blasfêmia contra Deus, o poder global, a imposição da marca da besta e a perseguição aos cristãos. No entanto, apesar do seu poder e influência, o Anticristo não terá a última palavra. Em Apocalipse 19, 20 é dito que o Anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Este é o destino final do Anticristo de acordo com as profecias bíblicas. Portanto, a figura do Anticristo, embora seja uma figura de grande poder e influência, é finalmente derrotada. Ele é um adversário de Deus, mas não é igual a Deus. Ele pode perseguir os seguidores de Cristo, mas não pode derrotar a Cristo. Ele pode impor a sua marca, mas não pode apagar a marca de Cristo nos corações dos seus seguidores. Assim, a figura do Anticristo, embora seja uma figura aterrorizante, não deve nos levar ao desespero, mas sim nos levar a uma maior confiança em Deus e em Jesus Cristo, que tem o poder final e a vitória final.